Agora nós vamos falar de um gatilho mental, de um padrão de comportamento automático muito especial, que é o prova social. Então vamos para a tela para ser direto ao ponto. Então vamos lá, prova social. O princípio da prova social, ele afirma que uma maneira que usamos para determinar o que está certo é descobrir o que as outras pessoas acham correto. E se você não estudou sobre esse tema, pode parecer meio estranho no início, mas confia em mim que a gente vai apresentar o que você tem que fazer aqui, as provas para isso. Nós usamos então as ações dos outros para decidir como nós mesmos devemos agir. Quanto maior o número de pessoas acha uma ideia correta, né, mais você vai considerar, você e todo mundo, né, considerar aquela ideia correta também. Determinamos o que está certo observando, olha isso que interessante, o que as outras pessoas acham correto. Isso tem muito a ver com o instinto de sobrevivência, né? Não pensa agora como a gente acha agora, mas pensa como todo aquele início que a gente já explicou, né? Como que o cérebro teve que ser desenvolvido para tornar, né, o ser humano diferente ali dos animais. Então nós tendemos a fazer o que todos fazem. Isso economiza energia, né? Reduz o risco. Se todo mundo está fazendo alguma coisa, você não precisa pensar naquilo, você faz aquilo. Você já sabe, em geral, tá? Tem exceções, que aquilo talvez seja a saída. Reduz o risco, aumenta a probabilidade de acertar, protege né, ou seja, a sobrevivência. Então isso tem muito a ver com o instinto de sobrevivência. A administração fiscal, né, do Reino Unido, ela precisava que os contribuintes entregassem a declaração do imposto de renda e que pagassem, né, o imposto dentro do prazo. Como qualquer, obviamente, receita, né, fiscal do mundo inteiro, ela precisa receber ali. Então eles faziam diversas comunicações, né, abordagens por muitos anos de forma muito variadas. A maioria, como você deve imaginar, eu estou cobrando que as pessoas paguem os impostos. A maioria focava nas consequências, né, ou seja, de não pagar os impostos. Então, juros, multa, ó, você vai ter juros, multa por atraso, você pode ter um processo judicial e assim por diante. E aí eles decidiram contratar um dos institutos, né, uma empresa especializada em influência e persuasão, uma das mais renomadas. Né, ou seja, a Receita, como se fosse no Brasil, a Receita Federal. Né? E eles acrescentaram, então, a partir essa empresa, ela acrescentou, empresa específica de influência, ela acrescentou uma pequena frase nas comunicações que vou chamar de Receita Federal, tá? Porque é a administração fiscal do Reino Unido, mas é a mesma coisa que a Receita Federal, que a Receita Federal lá do Reino Unido fazia. Então, olha a simplicidade, uma frase eles colocaram ali. E isso gerou como retorno o pagamento de 560 milhões de libras de uma dívida de 650 milhões. Então, de 650, eles conseguiram arrecadar 560, que era o foco do estudo piloto, né? Isso representou, então, 86% do total. No ano anterior, para você ter uma noção, eles haviam recolhido, né, 290 milhões de libras e esperava recuperar 510. Então, quer dizer, 290, eles tinham 510. Esse ano era 650 e eles conseguiram 560 milhões nesse estudo, né, que representou, que eles fizeram. No total, não só do estudo piloto, no total isso gerou 5,6 bilhões, tá, de libras a mais na receita atrasada em relação ao ano anterior. E aí você deve imaginar, não é possível, Fábio, uma pequena frase, que frase mágica é essa? Eles informaram, na verdade, os destinatários do grande número de cidadãos que pagavam os seus impostos em dia. É isso mesmo, eles fizeram, então, a comunicação dizia, olha, você tem que pagar o imposto, você vai ser cobrado juros, multas, você pode ter um processo judicial. Não, eles inverteram isso. Eles começaram a informar que os destinatários, né, ou seja, que os cidadãos pagavam os impostos. Nosso comportamento, em grande parte, ele é moldado pelo comportamento, como eu expliquei, das pessoas à nossa volta, principalmente aquelas com as quais mais nos identificamos, né? Então, num contexto aí de vida atribulada, que é o dia a dia hoje, né, no mundo moderno é assim, no mundo atual é assim, né? Fazer o que a maioria está fazendo é um atalho muito eficiente para você tomar boas decisões. Então, isso acontece em automático, né? Seguir a maioria aumenta as nossas chances de ganhar a aprovação social dos outros e estabelecer conexões. Então, pensa na questão de se ver na ótica positiva, né? Ninguém tem orgulho de ser caloteiro, né? É mais fácil ser
parasita da sociedade, é um termo forte, mas se acreditar que todo mundo é parasita. Então, quer dizer, se você está mandando uma comunicação lá, olha, tem que pagar um imposto e etc., e reforçando que, entre aspas, ninguém paga, você está influenciando a muita gente inconscientemente não pagar. Se todo mundo não paga, então tá bom, não vou pagar também. Agora, quando você muda o jogo e você está informando o quanto de gente está pagando, muda o jogo, porque aí você se sente, como é, todo mundo está pagando e eu não, né? Ou seja, ninguém quer ser, como eu usei o termo ali, o parasita da sociedade. Então é o seguinte, o pesquisador John Darley, um PhD, né, ou seja, pela Universidade de Harvard, ele realizou um experimento onde as pessoas encenavam situações de emergência, e esse estudo aconteceu em Nova York. Então, imagina que as pessoas, os participantes, eles simulavam um ataque epilético. E esse ataque epilético, ele era observado ou por um único, né, ou seja, uma única pessoa, ou por um grupo de pessoas. E olha o resultado, né? Quando era uma única pessoa vendo aquele ataque epilético, ou seja, eles se esperavam exatamente lá no meio da rua de Nova York, uma rua onde tivesse vindo uma pessoa só e não um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, 85% das vezes, quando tinha uma pessoa só, a pessoa que estava ali ajudou. Ou seja, quase em 100% das vezes, né, 85%, quando você estava vendo um ataque epilético acontecendo, você estava sozinho, você corria lá para ajudar. Agora, quando né, as pessoas estavam num grupo de 5, apenas 31% das vezes elas ajudavam. Fábio, mas que loucura é essa? Quer dizer que se eu estou sozinho eu ajudo, né? Ou as pessoas ajudam e eu também. Agora, se eu estiver num grupo, eu vou te mostrar mais detalhes aqui, mas basicamente sim, é isso mesmo. Isso é verdade. Porque quando você está em mais pessoas, se ninguém reage, o seu cérebro tende a agir conforme a prova social. Se todo mundo age, você age também. Agora, como um espera o outro agir, quase ninguém age, então você também não age. Lembrando, todos os estudos, o nome dos pesquisadores cientistas, né? Ou seja, o nome do artigo, aonde foi publicado, página, revista e assim por diante, tudo completo para não ter nenhum tipo de dúvida. Então, um outro PhD, né, um outro cientista, doutorado, né, pela Universidade de Minnesota, ele fez um estudo também interessante, que era um possível, né, incêndio. Então, grupos de pessoas, estavam sentadas ali em uma sala de espera. Então, sei lá, vamos imaginar aí uma sala de espera de um médico, sala de espera de algum atendimento. E aí, eles simulavam, né, não era verdade, uma possível emergência, que era uma fumaça debaixo da porta. Então, imagina, eles colocaram de propósito uma fumaça saindo debaixo da porta. Olha que interessante. 75% das vezes eles relataram o vazamento quando estavam sozinhos. Então, quando tinha uma pessoa lá na sala de espera sozinha, ela viu uma fumaça saindo debaixo da porta, é óbvio, né? Assim, pensa comigo. Fogo aqui, cara, foi lá, calma aí, eu acho que tem fogo, tá sendo fumaça aqui, o que tá acontecendo? 38% apenas, de 75 para 38% apenas quando por um grupo de 3 pessoas. Se tivesse 3 pessoas na sala, em vez de uma, de 75 caía para 38. Mas aí você fala, Fábio, é loucura, Fábio, não pode ser. Lembrando, isso aqui está publicado, artigo científico, eu vou apresentar mais do que um, né, pesquisadores diferentes, de universidades diferentes, mais respeitados do mundo. Então assim, mas Fábio, não pode ser. Você está me querendo dizer que se eu estou em 3, eu mesmo não vou sinalizar? Isso mesmo, isso não é consciente, isso é inconsciente, ou seja, quando está todo mundo, ninguém reage àquilo ali, é como se você não estivesse vendo aquilo. E olha que loucura, 10% apenas quando elas estavam em 3 pessoas, mas 2, na verdade, eram parte da equipe. E eles estavam fingindo e ignoravam aquela fumaça de propósito, né? Então, na verdade, era como se tivesse uma pessoa só que, na verdade, foram colocadas mais 2 ali. Essas 2 também eram a equipe do cientista. E essas 2 estavam se passando ali pela fila de espera, fingindo ali que estavam naquela sala de espera, fila não, naquela sala de espera. E na prática, o que estava acontecendo, elas estavam orientadas a fingir que não vê a fumaça. 10% de 75%, né? Ou seja, quando está uma pessoa para 10, quando está em um grupo, especialmente as pessoas não, ou seja, não, elas foram treinadas, 2 delas foram orientadas a fingir que nada estava acontecendo. Então, um grande consultor de vendas, ele explica, como 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras, elas são mais convencidas pelas ações dos outros do que por qualquer prova que podemos oferecer.
Então, nós usamos as ações dos outros para decidir como nós devemos agir, especialmente quando existe incerteza. Então, quando inseguras, as pessoas procuram orientar as próprias ações pelas dos outros. Em geral, né? Ou seja, num processo de venda acontece muito a indecisão e também acontece a insegurança. Né? Será que essa pessoa é confiável? Será que não é? Será que isso vai dar certo, esse produto ou esse serviço e assim por diante? A grande cientista, eu já apresentei, né? O Wen Shen, uma doutora, ela diz, quanto menos certeza do que fazer, mais as pessoas olham para as outras. Elas querem ver a reação das outras pessoas para decidir o que vai fazer. Todos sentem desconforto quando as coisas são incertas. Pesquisadores examinaram, né, a atividade no cérebro em momentos de incerteza e perceberam um aumento na atividade da amígdala cerebral. Está aqui o estudo colocado. Se está indeciso e hesitante, provavelmente irá não decidir nada. Quando você está indeciso, você não decide nada, ou você busca um conselheiro. E por isso que é tão importante você apresentar depoimentos, né, de outras pessoas em quantidade e confiabilidade. Eles tendem a eliminar justamente esse desconforto e facilitar a decisão. Lembre-se, um processo de venda, né, nós estamos focando obviamente aqui em processo de venda e de conexão com pessoas, né, em todo um processo de conexão e de vendas, né, ele é uma tomada de ação. Você tem que fazer com que a pessoa tome uma ação. E é por isso então eu estou dando alguns exemplos, são muitos que eu poderia dar. É por isso, então, que tem a risada falsa, né? Então, naqueles programas humorísticos, tá? Em alguns vídeos que você vê de humor, aí você vê aquela risada falsa. Pessoas, né, são contratadas ali para bater palma, para dar risada. Figurantes, você vê em programas de auditório, né? Ou seja, assistente, alegradores de palco. Por que isso? Porque quando ele movimenta algumas pessoas, as outras tendem a agir imediatamente igual. Isso não é segredo, né? Na ciência e também na prática. Estou mostrando na prática aqui. É por isso que, não estou afirmando que todos fazem isso, tá? Mas é por isso que alguns, por exemplo, os barmans ou lugares, né, que mostram a gorjeta, eles vão lá e eles mesmos incrementam a gorjeta ali na caixinha, né? Deixa uma caixinha como se fosse transparente, que mostre o quanto de dinheiro tem, porque é assim que funciona. Se o seu cérebro vê aquela caixinha cheia, você tem uma tendência maior, né? Ou seja, a também contribuir com a gorjeta. Agora, se você vê aquilo vazio, você não contribui. Relatos de depoimentos que acontecem no altar, né, de igreja, de supostos fiéis que estão na plateia. Então, óbvio que isso não acontece em todas, de jeito nenhum, em todas as igrejas. Não quero que você se apegue ao fato religioso, mas assim, sim, em algumas igrejas, porque, né, pessoas de má índole tem em todos os lugares. Então você pega alguém da plateia ali, mas não é, aquilo ali é um ator que está ali, vai encenar alguma situação. Programas de doação de televisão, né? O tempo todo, o que esses programas que fazem doação eles estão falando? Eles estão sempre reforçando o quanto de valores doados foram, né? Então, até agora, 3.427.000, não sei o que lá. Então, e já foram mais de 25 milhões de pessoas que doaram. Exatamente por isso. É por isso que casas noturnas, né, discotecas, baladas aí, elas de propósito colocam e deixam aquela fila no horário de entrada. Então, né, comigo aconteceu centenas de vezes, com você possivelmente também. Você vai lá, tem uma fila enorme para entrar numa casa noturna, lá quando mais jovem eu, e aí quando você entra não tem ninguém lá dentro, eles estão de propósito segurando a fila, porque quem está passando e vê aquela fila cheia, ali tá bom, eu vou para lá. Um restaurante cheio e um vazio, né? Qual que você escolhe? Pegadinhas que envolvem pessoas correndo, né? Olhando para o alto. Se está todo mundo correndo, você corre junto, né? Se está todo mundo olhando para o alto, né? Acontece isso. Então você pode fazer o teste aí com seus amigos. Você já deve ter visto muito programas sobre isso. Então, especialistas em marketing, o que eles fazem? Eles colocam lá o produto que mais cresce, o produto que mais vende, porque assim eles não precisam convencer diretamente que o produto é bom, eles só precisam dizer a opinião de muitas pessoas, né? Então tem uma tendência a depoimento de pessoas comuns, gente como a gente, né? Por isso que você vê outras pessoas comuns gostam e usam aquele produto ou serviço. Então, pessoas comuns usam isso, né? Mostram algumas opções de escolha. Então, por exemplo, você vai lá numa tela de compra de algum produto e ele sempre mostra uma opção assim, plano mais comprado, né? Então, quer dizer, se todo mundo está comprando, sempre tem isso, né? O plano mais comprado.
né? Por quê? Porque ele está ajudando você a tomar uma decisão sem, obviamente, quem não tem esse conhecimento, sem você saber. E aí, olha, eu poderia falar de estudos, vários estudos científicos, tá? Tenho tudo isso documentado. Fobia, criança introvertida, aprendizado, caso de agressão, assassinato, assim, pedidos de socorro, acidente de avião, suicídio, muito, tá? Eu só não vou colocar tudo isso porque eu acho que já está esclarecido sobre né, assim, o poder da prova social, então acho que não é necessário eu colocar mais pontos. Então é o seguinte, essa é o gatilho da prova social. E agora a gente vai entrar, Fábio, tá bom, mas me mostra real, né? Ou seja, de forma real, me mostra exemplos do como que eu posso usar então esse gatilho para que eu me conecte mais, né? Ou seja, me conecte mais e eu tenha muito mais resultado. Sim, eu vou fazer isso, mas vamos fazer uma pausa rápida só para esse vídeo não ficar muito longo e eu já te encontro na próxima aula.